Oi, gente, tudo bem? Ó, preparei uma aulinha aqui básica, um resumão de introdução ao conteúdo de química que vocês pediram, tá? Vamos falar um pouquinho sobre matéria e energia. Gente, o que que é matéria? É tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, ou seja, o volume, e apresenta um peso. O que que é o peso? É a massa multiplicado pela gravidade, sempre, tá? No caso, é a gravidade nossa aqui da Terra, tá? Gente, a matéria se divide em corpo e objeto. O corpo é apenas uma parte da matéria. Então, por exemplo, tá? A gente tem como corpo a madeira, o ferro, tá? Já o objeto é a parte útil, digamos assim. A gente pega essa porção de matéria e transforma em alguma utilidade no nosso cotidiano. Então, por exemplo, a madeira, ela se transforma em cadeira, o ferro se transforma em placa, entre outros exemplos, tá? E energia, gente? Energia é provocada por uma força, tudo bem? Então, ó, a gente tem a energia cinética, potencial elástica e a gravitacional. Pessoal, a energia é sempre provocada pelo movimento de uma força. Então, a gente tem como exemplo a energia luminosa, luz, sonora, som, pressão, calor, energia térmica, tá? A cinética, gente, é representada por essa formulinha aqui. Energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Cinética, gente, é sempre aquela energia associada ao movimento, tudo bem? A potencial elástica é associada à mola, por exemplo. Então, ó, ela é representada pela constante elástica vezes a deformação da mola ao quadrado sobre 2. A potencial gravitacional é, por exemplo, a energia associada à força da gravidade, tá? Então, ó, ela é associada à massa vezes a constante gravitacional, vezes a gravidade, desculpa, e vezes a altura, tá? Por exemplo, gente, a gente consegue associar essas duas forças, tanto a cinética quanto a gravitacional, numa montanha russa. Então, quando a gente está, por exemplo, no looping, certo? Vou desenhar aqui para vocês verem. Quando a gente está aqui, ó, em cima, gente, a gente tem energia potencial gravitacional, porque eu tenho uma altura em relação ao chão, certo? A tendência da força gravitacional é me atrair de volta para o chão. E eu tenho a cinética também, porque para o carrinho se manter em movimento, eu sempre vou ter uma velocidade associada, então eu vou ter energia cinética, tá? Gente, energia total do sistema, então sempre vai ser a soma da energia cinética, potencial elástica e a gravitacional. Se isso der igual a zero, então eu tenho que essa energia ela se conserva, tá? Eu tenho que uma energia se transforma na outra, nada se perde. Então, por exemplo, aqui que eu tinha energia cinética, ela foi se transformando em energia potencial, ok? E assim por diante. Só que eu sempre vou ter as duas. Senão, ó, se eu não tiver energia cinética aqui e o carrinho ficar parado, ele cai, né? A tendência dele é cair. Os de sistemas, pessoal, ó, isso é muito importante para o andamento do conteúdo de química, tá? Quando eu tenho sistema aberto, significa que eu tenho uma troca de energia só e de matéria, tá? Então, como exemplo, eu tenho um copo de água. Essa água, ela pode trocar energia com o ambiente e evaporar. Então, eu também vou ter perda de matéria, tá? Sistema fechado, eu tenho a troca de energia, mas a matéria se mantém constante. Desculpem minha letra feia, tá?
Por exemplo, uma garrafa de refrigerante, ok? Por exemplo, se eu colocar a garrafa de refrigerante na geladeira, ela vai se resfriar, mas eu não vou ter perda de matéria, porque ela está fechada. O sistema isolado, gente, ele praticamente não existe na natureza, mas a gente encontra situações próximas, simulando um ambiente isolado, como por exemplo a garrafa térmica, que a gente vai ver melhor mais para frente como funciona a estrutura dela. Aliás, a gente já viu em sala, mas eu vou retomar. E o sistema isolado, então, ele não permite as trocas de energia nem de matéria, tá? Aqui só para retomar algumas coisas que a gente também vai usar em química, pessoal, alguns conceitozinhos básicos, ó. O que é o núcleo, gente? É onde eu tenho os prótons e os nêutrons. Os prótons são as cargas positivas e os nêutrons são, como a própria palavra diz, neutros. Eles não apresentam cargas, tá? Então, eles todos ficam no núcleo. Gente, os elétrons, tá? Ó, os elétrons, eles apresentam uma carga negativa, tá? E eles ficam na eletrosfera. Gente, os elétrons, eles se organizam em orbitais, tá? Girando ao redor do núcleo. Então, por exemplo, eu tenho prótons e nêutrons no núcleo. Aqui ao redor, eu vou ter os elétrons girando em vários níveis de energia, tá? Ao redor do próton, tudo bem? Então, esses orbitais se situam em subníveis de energia, e esses subníveis de energia se situam em níveis de energia, que a gente vai ver também maiores detalhes mais pra frente. Gente, ó, agora sobre as propriedades da matéria, tá? A gente tem as propriedades gerais, que se aplica a qualquer matéria. Então, independente da sua constituição, a gente tem, por exemplo, a massa, que é a quantidade de matéria, né? É uma quantidade de matéria. A gente tem o volume, que é essa quantidade de matéria que ocupa um espaço, certo? É o espaço ocupado pela massa. A gente tem a inércia, que é a tendência de um corpo de se manter em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. A gente tem a impenetrabilidade, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. A gente tem a divisibilidade, tá? Um corpo sempre pode se transformar em pedacinhos menores. E isso é bem importante, gente, porque foi muito tempo de discussão, tá? Sobre átomos, qual seria a menor partícula da química, da matéria, tá? E a gente sabe hoje que não é o átomo, né? A gente tem partículas menores, que são menores até mesmo que prótons e elétrons. A gente vai ver isso certinho mais pra frente, tá? Compressibilidade, gente, é a redução do volume através de uma pressão. Por exemplo, uma seringa. Quando eu aperto uma seringa, eu estou pressionando ela e diminuindo o volume do gás ou do líquido que está lá dentro. A elasticidade, gente, é quando o volume que foi comprimido, ele retorna à sua forma original. Por exemplo, um elástico, uma mola, tá? Gente, a gente tem também a indestrutibilidade. Tudo se transforma, nada se cria do nada, né? Tudo se transforma, aquela famosa frase na química. Extensão, tá? Que é um volume de tudo que ocupa lugar no espaço. Tudo tende a ocupar lugar no espaço, tá? Descontinuidade, gente, é que nos lugares que não é visível a olho nu, a matéria é descontínua, tá? Existem espaços vazios. Outras propriedades, outros tipos de propriedades que a gente tem são as específicas, que se aplicam a cada tipo de material, tá?
A gente também tem as propriedades químicas, como por exemplo as reações de combustão, né, de fermentação, com fermento, de corrosão. Por exemplo, ferro na chuva. Uma barra de ferro na chuva, gente, ela vai se corroer, né? Então, é um exemplo de propriedade. Gente, e as propriedades físicas, tá? A gente tem o ponto de ebulição, que é o ponto da temperatura em que se transforma a mudança de estado líquido para o gasoso. O ponto de fusão é do sólido para o líquido. A gente tem a densidade, tá? Que é a massa sobre volume. Então, a gente tem como exemplo o gelo, que flutua no copo de água, e o iceberg, que flutua no oceano. A gente tem a solubilidade, que é a capacidade de dissolver, né, alguma substância. A condutividade elétrica, que a gente tem os materiais condutores, isolantes e semicondutores. A maleabilidade, tá? Que é a propriedade de transformar um corpo em lâminas finas. A ductilidade, né, que é a resistência que um corpo tem. Magnetismo, tá? Que é a propriedade dos ímãs. Viscosidade, que é a propriedade que os líquidos têm, né? É a força que vai contra o escoamento dos líquidos. E aqui, né, gente, que a gente tem a ductilidade, que é a capacidade de suportar, né, as deformações sem romper, sem haver rompimento. A dureza, que é a resistência de um material a deformações quando é aplicada uma força externa. Gente, muita gente confunde a tenacidade com a ductilidade, tá? Na pesquisa que eu pedi para vocês. A tenacidade, gente, é quando o material se alonga plasticamente sob tensão da tração, desculpa. A ductilidade é quando ocorre a absorção de energia até a fratura do material. Gente, para fechar essa parte da matéria, ó, a gente também tem as propriedades organolépticas, porque o organo está associado às nossas sensações, nossos sentidos, tá? Odor, por exemplo, está associado ao nosso olfato, sabor, paladar, cor, visão, brilho é a reflexão, né, da luz. Textura, ao nosso tato, som está associado à audição, tá? E aos grupos funcionais, tá, gente? Por exemplo, os ácidos são substâncias que liberam íons H+ na água, tá? E são classificados como azedos. No pH, gente, na escala de pH, eles têm um valor abaixo de 7, tá? 7 seria considerado neutro e acima de 7 seria considerado básico. E as bases, gente, são grupos funcionais que se dissociam em água na forma de íons OH-. Então, aqui, gente, as bases se dissociam em água na forma de íons OH-, tá? Eles causam a astringência. Os sais, gente, são compostos iônicos formados por pelo menos um cátion e por pelo menos um ânion, diferentes de H+ e OH-. Por que H+, gente? O cátion, ele tem esse sinal positivo porque ele está doando elétrons. E o ânion, ele tem esse sinal negativo porque ele está necessitando de elétrons. Ok? E os óxidos são compostos binários, ou seja, formado por dois elementos químicos, sendo um deles sempre o oxigênio, tá? Por isso que chama óxidos. Tudo bem, gente? Esse é o resumão, fechando essa parte do conteúdo. Obrigada.